E se Juscelino Kubitschek fosse agrônomo e você não sabia dessa? A gente vai começar com esse aqui, não. Você achou? Achei. Eu não sou tão puxa-saco assim, não. Mas são dois grandes políticos. São dois, e a gente vai falar deles aqui, né? Ah, tenho certeza, mas Juscelino Kubitschek, JK, tem alguma coisa a ver? Não sei. Será? Esquisitíssimo. Fica aí, principalmente você, que é desse setor que movimenta o mundo. E principalmente você de Silvânia, né? Exatamente. Hoje nós vamos falar de agricultura, porque o agro é... Pop. O agro é... Tudo. O Agratec. Falou. Pulou o Agratec. Antes de mais nada, a gente começa nosso episódio aqui, muito importante, porque é um assunto extremamente pertinente. O Marchain já veio aqui, já deu uma aula pra gente. Já. Hoje, a gente vai dar continuidade nesse assunto, que é extremamente relevante para nossa região. Antes de começar, agradecer aos nossos parceiros. Sim, nossos queridos amigos que estão aqui nos apoiando e ajudando a levar esse conteúdo até você. Exatamente, começando com Mineira Materiais para Construção. Sua obra em boas mãos. Que você vai construir o quê? É uma coisa grande, pequena, é sua casa, é um comércio, não importa. Exato. A Mineira te atende no que for. Exatamente, do início da obra até o final. Até a parte de decoração tem tudo ali. Tudo. Leva, uma dica pra galera da Mineira. Leva sua mulher lá pra dar uma voltinha. Nelson tá no vermelho, galera. Exatamente. A gente tá abrindo uma vaquinha aqui agora. Lá tem muita coisa assim de prato, talher, esses trem chique, velho. Muito bonito. Isso. E barato. É barato. Você é Pode pesquisar disso, né? Joga na internet, pesquisa lá. A Mineira bate até a internet, rapaz. Olha aí. Então, tá pensando em conseguir reformar? Mineira Materiais para Construção. Além de vários e vários produtos, preço de qualidade, atendimento extremamente competente. Isso aí, sua obra em boa Galera mãos. top. Valeu, Muito Mineira. Obrigado. Parceria nossa aqui também com a Castros Contabilidade Certificadora Digital. Desburocratizando a vida dos empresários. Não só empresários. Não só empresários. Porque o MEI. Sim, o MEI ele tá dando os primeiros passos. Mas já é um empresário. Mas já é um pequeno. Exatamente. E quando nem empresário você é, só precisa fazer ali um imposto de renda, alguma coisa assim. Porque você ganha muito dinheiro. Exatamente. Então, vai fazer o imposto de renda que ainda dá tempo. Dá tempo. E aí, com Pix, você recebe mais rápido ainda, sabia dessa? Exatamente, informação de qualidade aqui com o Pedroca. E você também quer fazer certificado digital? A Cassius faz, sim, você precisa sair de casa. Cara. Basta ter uma câmera lá na sua casa com o celularzinho, você faz seu certificado. Vale da equipe da Cassius Contabilidade. Muito obrigado. Nossa parceria fechada também com a melhor internet da região, que é a Tio Telecom. Exatamente, se você quer seus vídeos, séries... Quer jogar sem travar, sem lag nenhum? É com a internet da Tio Telecom. Vai lá, confira os planos e adquira aquele que serve para você. Sim, todo mundo tem o seu plano ideal. Exatamente. Além da internet de alta qualidade, atendimento padrão. Tio Telecom. Muito obrigado. Bora da equipe da Tio. Também aqui com a gente um parceiro que está em Vianópolis, em Silvânia e Pires do Rio, que é a Rede Droga Vaz. Exatamente. Além de todos os remédios que a gente conhece. Sim. Manipulados, perfumaria, dermocosméticos, suplementação, cara, tem muito produto. Tem muito produto. Até produtos hospitalares a Rede Droga Vaz vende. É mesmo? É mesmo. Cara, é muito forte. E vale lembrar que você pode pedir da sua casa, ter a entrega. Além de atendimento de qualidade. Muito obrigado a toda a equipe. Valeu, equipe Droga Vaz. Valeu. Parceria nossa aqui fechada com o Cristo Rei, nosso mais novo supermercado aqui de Vianópolis. Exatamente, que inaugurou e tá bombando. Porque já vi com muita novidade, cara. Sim, lá você encontra o açougue, hortifruti, padaria, vai. Tudo zero, mercadinho zero bala. Perfeito. Tudo de qualidade e também vários e vários benefícios para você. Se você participa, já tá aí no grupo do WhatsApp lá do Supermercado Cristo Rei, você já tá recebendo as ofertas primeira mão. Então, se você não tá, meu amigo, corra, já participe, porque você tem que comprar com desconto. Hoje, não tá brincadeira os preços. Não tá mesmo. Então, vamos fazer de tudo pra gente poder economizar, além do cartão Fidelidade, né? Isso, velho, é o super com preço. Então, vai fazer aquela comprona do mês, vai lá no Supermercado Cristo Rei. Valeu. Fechando nosso time de parceiros, Gênese Medicina Avançada. Exatamente, atendendo aí toda a região da Estrada de Ferro. E cada vez crescendo mais para melhorar a sua saúde. Além de todo o grupo de laboratório que a gente tem, exames, raio-x, vários e vários
todos os especialistas que fazem parte lá da equipe. Especialistas, vários. E também a ótica. A ótica que é a mais nova novidade. Exatamente. Então, muito obrigado a toda a equipe aí do Grupo Gênese. Valeu. Bora pro vídeo. Vai. Então é isso aí, podcastadores. Mais um episódio aqui do Pode Crer. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito pedido aqui. Sim. A gente já teve aqui um assunto sobre o tema com o Márcio. E hoje a gente vai dar continuidade também para conhecer um pouco da vida do nosso convidado e também que ele é especialista no assunto. É rico que fala, né? Dentre outros. Que é o setor que move essa região da Estrada de Ferro aqui, né, meu querido? Sim. Por isso é tão importante para a galera que nos assiste. Se você é novo aqui e agrônomo, galera de Silvânia em peso aqui já não pode crer, mas se você não conhece, já se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, siga lá no Instagram para você poder acompanhar vários cortes, não é isso? É isso aí. Ó, galera, não perde o episódio. Para você que é agrônomo, então, meu amigo, fica aí. E principalmente a galera de Silvânia, né? Sim. Vamos dar uma força aqui, né? Exatamente. Tinha um tempinho que não vinha ninguém de Silvânia, né? Tinha. Já tinha uns episódios já. E o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Maier. Carlos Maier, seja bem-vindo ao Pode Crer. Eu que agradeço, Nelson, Pedro, Ana Luísa. Prazer estar aqui. A gente já acompanha vocês há um bom tempo e parabéns por esse trabalho, parabéns pelas pessoas poderem estar aqui, né? Falar de si, falar dos seus negócios, suas atividades, que isso é muito importante, porque o exemplo, minha mãe sempre falou isso para mim, o exemplo arrasta. Sim. Né? Então, às vezes, as pessoas se inspiram, conseguem atravessar adversidades vendo exemplos de pessoas mais vividas, né? Mais experientes. Então, é um prazer. E você falou, quando eu estou há 34 anos, agora dia 22 de abril, fez que eu me mudei de São Paulo para cá. E Vianópolis e Silvânia, para mim, sempre foi a mesma coisa. Eu tenho grandes amigos aqui, clientes, parceiros da jornada da vida. Né? Então, estou em casa. Tá junto, um Vianópolis nosso aqui. Vianópolis é melhor, né, não, Carlão? É bom também. Eu gosto muito de Vianópolis. A gente tem, né, desde solteiro, assim, com grandes amigos. E Vianópolis é uma cidade que foi transformada, né? Tá pujante, Sim. Nos inspira, né? Até Exato. Silvânia hoje a gente tem uma pontinha de inveja de Vianópolis. A gente já escutou muito isso aqui. Porque a coisa tá bonita, tá uma cidade bem cuidada e mostra que é possível, né? É Toda essa possível. transformação dos 8 anos do ICI, agora esses 3 anos praticamente do Samuel, mostra que é possível se transformar uma realidade com trabalho, com principalmente honestidade, Exato. né, na gestão pública. Então, vocês estão de parabéns. Valeu. Você tocou num ponto aí, há 34 anos que o senhor veio pra cá. O senhor está no céu. Para de chamar do senhor. Você. Aí é Então, há legal. 34 anos. 34 anos. Nasceu onde? Eu sou natural de Mogi das Cruzes, uma cidade antiga, uma cidade que tem mais de 460 anos, fica na Grande São Paulo, região metropolitana. Nasci dia 2 de dezembro de 64. Né? Estudei lá, estudei em colégio público, entrei na universidade com 18 anos, fui morar em Taubaté. Taubaté fica no Vale do Paraíba, uma cidade ali próxima a Aparecida, São José dos Campos, na Unital, Universidade de Taubaté, e me formei com 24 anos. Né? Sou filho de professores, né? Minha mãe e meu pai sempre tiveram uma vamos dizer, obsessão por educação. Eu fui criado dentro de escola, porque naquela época não tinha babá, então vai dar aula em tal lugar, leva o filho, fica com a merendeira, fica com a tia. Então tive grandes professores, grandes mestres, pessoas que fizeram diferença na minha vida. E aí eu pude adentrar a universidade de cara com 17 anos, com 23 eu já estava formado, com 24 eu peguei minha mala, corri atrás do meu sonho, que era ser agrônomo de grandes culturas, né? Porque a agronomia a gente vai falar mais aqui, é um tema muito vasto, né? Hoje a amplitude que a agronomia chega é muito grande. Mas o meu sonho era trabalhar com grandes culturas. E, por indicação de um colega de faculdade, vim para Silvânia já, trabalhar no escritório de planejamento, e por lá trabalhei 3 anos, né? Na área de projetos, assessoria rural,
E fui muito feliz de ter escolhido essa região, de ter vindo. E é uma região assim, muito pujante, que se transformou muito ao longo desses anos. E foi essa a história, né? Cheguei aqui ainda menino, 24 anos, né? Atrás de um sonho. Hoje a gente vê essa moçada aí que está na agronomia, eles estão ali com oportunidade já de estar estudando, trabalhando, estagiando, porque está tudo muito próximo. Sim. Eu estudei numa região que era muito diferente da realidade nossa aqui, que era o cultivo de batata, arroz, pecuária leiteira, né? Que aquela região ali é mais uma região industrial, né? Uhum. Então, como estudante, eu ainda saí bastante. Meu pai me deu condições de sair, de conhecer. Inclusive, eu conheci Silvânia 4 anos antes de me formar, vindo estagiar numa fazenda ali próxima a Anápolis. Mas hoje a moçada tem esse acesso. Está muito perto. Está né? muito perto. Nós mesmo na JK, a gente tem inúmeros meninos que começaram conosco, hoje são vendedores, são consultores, que estavam cursando a universidade quando começaram, primeiro, segundo ano, e assim a gente vai formando e eles já saem agrônomos. É um exemplo até do meu filho, que, uma benção de Deus, agora no dia 3 de maio, ele cola grau na Universidade Federal de Goiás, a UFG, ele é agrônomo, e ele pôde, com a pandemia, ficar 1 ano e pouco conosco na loja, agora ele ficou 6 meses no Mato Grosso. Então o cara já sai um agrônomo bem mais tarimbado que quando foi a minha realidade, Perfeito. quando eu cheguei. E aí, você falando aqui hoje dos agrônomos da região que tem essa influência por estar muito perto, como que foi isso lá em São Paulo? A gente não falou de soja lá em São Paulo, de milho. Qual foi a sua influência? Em 10 minutos, você resumiu todo o nosso episódio aqui. Essa história. Você não sabe Tem muita tanto que eu coisa. tenho para falar. Vamos voltar, Carlos. Igual o Nelson perguntou. São Paulo, a agronomia na sua época já é um negócio que falava, essa é a faculdade que você tem que fazer. Eu fui influenciado por um grande amigo meu, Luiz Roberto. Vamos para agronomia, vamos, tal. Eu já tinha laços, né? Na roça, vamos falar assim. Meu avô era produtor de hortaliças, mais repolho, depois virou um comerciante, abastecia o Ceasa do Rio de Janeiro. Assim, meus tios, irmão da minha avó, tio avô, tia avó, sempre tiveram propriedade. Meu pai e minha mãe, como eu falei, professores. Então, mas vocês moravam na cidade? Sim, cidade. Mogi, à época, uma cidade de 150 mil habitantes, sempre foi uma cidade grande, uma cidade industrial, né? Tem várias indústrias. Então, aí essa influência desse colega, eu falei, vamos lá, vamos prestar vestibular. Prestei, fui feliz, passei, me formei E gostou mesmo do curso? Sim, o começo do curso de agronomia é mais... Exatas, né? Exatas, matemática 1, matemática 2, são 4 semestres, física, química, duas química. Então, assim... Até entrar na agronomia vai um tempinho. Exatamente, mesmo, né? Mas eu falo que, assim, isso é a base, isso dá a base para a pessoa, para fluir a vida depois, porque não é só a técnica, né? Não é só... Então, matemática é super importante na agronomia, química, então, nem se fala. E isso, durante a universidade, eu tive, assim, o prazer, e também isso foi uma dificuldade, de ser a 5ª turma da nossa universidade, né? Então, quando eu adentrei, não havia nenhuma turma formada ainda. Então, nós somos os pioneiros, né? Mas a gente se reúne todo ano, sabe? Hoje mesmo eu falei com 2 colegas da minha sala, Que bacana. porque não era seriado, a turma que entrou primeiro ano foi até o último ano, alguns desistiram, pararam pelo caminho. O cara que me trouxe para Goiás, o Fernando, ele morava em Ipameri, ele é padrinho do meu filho, né? Por ele me trazer, eu falei, o dia que eu tiver um filho, você vai ser padrinho dele. Olha só. Então ele está chegando domingo para a formatura do afilhado, então a gente tem uma relação... E isso é importante, né? Todo ano a gente se encontra em setembro lá na faculdade. A gente faz... Isso nos ajuda em vários aspectos. Hoje eu tava... Cara, você vê o que é assim, a empolgação de uma pessoa. Tem um colega, chama Antônio Cortez.
Ele tem 63 anos, ele formou conosco. Ele está vindo para Goiás para trabalhar. Ele já está aposentado, recebeu uma oferta, então eu estava exatamente hoje falando com ele, vem que eu vou te levar em tal lugar, que assim, que é legal. Vai começar tal. do zero com 63 anos. Ele já se aposentou, já trabalhou na agronomia, mas, pô, não, ficar parado, ele está vindo. Então, esse network que a gente tem entre a nossa turma, a nossa universidade, ajuda muita gente. Eu trouxe já vários alunos de lá para estagiar aqui com a gente. Poder dar essa base que a gente sabe quanto faz falta porque a gente não teve. Exato. Sim, né? E então, como que foi para você vir para cá? Foi os rapazes que te trouxe para fazer um estágio? Não, eu já vim como profissional. Já vim com o meu CREA, já tinha um ano. Trabalhei um ano lá num órgão que chama CAT, que é similar à Emater, mas não havia estrutura. Era um órgão do governo sem estrutura. E, infelizmente, isso não é exceção, é via de regra a falta de apoio, de aparelhamento, de tudo em relação ao Emater, muitas vezes a agrodefesa. São órgãos extremamente importantes que, inclusive, fiscalizam a atividade, têm uma importância muito grande, mas não têm um apoio que deveriam ter, né? E isso aconteceu lá e eu falei, não, eu não quero isso para a minha vida. Aí o Fernando foi lá, me ligou, preciso visitar uma empresa aí de equipamentos aí em Biritiba-Mirim, que era a cidade que eu trabalhava. E aí ele foi lá e falou, tem uma vaga lá em Silvânia. Assim, eu nem lembrava que eu já tinha vindo ali em Silvânia. Aí eu falei, tá bom, vou lá. Do dia que ele falou, 13 dias depois eu já estava morando aqui. Sozinho, assim, de família? Sozinho, né? Não conhecia ninguém. Peguei, vim, conversei com o Nilo, que era o dono do escritório, né? Chamava Arado, hoje chama Alfa, né? Um escritório que já está quase fazendo 40 anos de atividade lá em Silvânia, que atende muitos produtores aqui, tem muita prestação de serviço. Eu vim, conversei com o Nilo e fui lá, busquei minhas coisas e vim embora, né? E comecei a trabalhar. 24 anos, assim, não é uma criança mais, né? Mas, assim, como é que foi dentro de casa pra você falar assim, pai, mãe, tchau? Fui. Apoiaram totalmente. Sempre fui. Meu pai chamava que eu era o rei do congresso. Eu, em 84, com 19 anos, eu peguei um trem e fui até Machu Picchu, no Peru. Não acredito. Mochileiro. Trem de carga, o trem da morte. Eu tinha um amigo... Peraí, rapidinho, trem da morte? Carga? Chama trem da morte. É mesmo? Ele sai de Corumbá, no Brasil você atravessa a fronteira, daí Porto Quidiarro, Porto Soares, você pega o trem e vai a Santa Cruz de La Sierra. Só que não é uma linha regular de trens de passageiro. Então realmente tem risco de morte. Ué. Ah, que O nome não é à toa, meu querido. E ali você vai... Mas e aonde? Que não é de passageiro? A gente vai vagão de carga. Esse vagãozão que passa aí, ó, aberto, e é todo mundo muito água. Depois, depois te conto as passagens, eu não posso contar aqui, Nossa né? Quando dá dor de barriga de alguém lá e tal. Nossa, que delícia. Muito louco, né? E era quantos dias de viagem? Só pra saber mais ou menos. Esse primeiro trecho aí, eu não lembro, acho que é uns 500 quilômetros, demorou 36 horas. Nossa Senhora. Parando pouco. E foi fazer o que lá? Fui conhecer Machu Picchu. Conhecer Machu Picchu. Isso. Vim pra Silvânia, meu amigo, foi a decisão mais fácil que eu tomei. Aí Corumbá, você vai a Santa Cruz, depois nós pegamos um ônibus, que é tipo jardineira, um caminhão adaptado. Não tem nada bom nessa viagem. Cochabamba, daí Cochabamba, La Paz. Aí nós atravessamos para o Peru, e isso cheio de perrengue, né? Eu imagino. Índio que enganou a gente, vendeu passagem que não existia. Isso é danado. Dormir nos lugares lá, assim, bem precários. Daí nós atravessamos o Peru. O Peru era mais desenvolvido, ainda é, né? Que a Bolívia. Bolívia, na época, assim, as coisas mudavam 3, 4 vezes de preço por dia. Tinha uma inflação acima de 1000% ao ano. Uma instabilidade muito grande. Aí, por isso que minha mãe não teve dificuldade de deixar... Não. Porque ela já tinha chorado tudo que tinha pra chorar lá em Machu Picchu, tadinha. Meu estágio obrigatório eu fiz na ilha de Marajó.
fui a Belém, um pesquisador da Embrapa que trabalhava com pesquisa sobre capivara, né, que é o maior roedor do mundo. Aí, tá vendo? Já tem mais informação aqui, ó. O ratão, né? Aí nós ficamos lá numa fazenda. A gente, para chegar lá, foram 13 horas de barco, mais 5 horas a cavalo. Ficamos lá 20 dias. 5 horas de cavalo? Nossa, ai meus cocos. Não, e lá até é interessante que, como é um Pantanal, a Ilha do Marajó é um Pantanal. Então o estribo, ele só tem lugar para colocar o dedão e o dedo do lado. Você tem que andar obrigatoriamente descalço. Porque molha muito bota, então você vai, né? O cavalo é uma raça específica de um cavalo marajoara, pantaneiro, como queira falar. Então, fiquei lá, foi ótimo estágio. Depois eu fui em 86 para Porto Velho, 3.300 quilômetros de carro. Fiquei lá na Emater, lá, conheci assentamentos na floresta, que não tem nada a ver, né? Desmatar uma floresta para fazer um assentamento para a produção de grãos ou de que quer que seja, porque a floresta tem a vida própria dela. Muita coisa que teve insucesso, foram fracassados esses projetos, mas eu tive a oportunidade de estar lá. E eu rodei muito esse país, né? Muita experiência. Então, vim para Silvânia, eu já era um homem experiente. Nossa! Você é filho único, cara? Não, eu tenho um irmão, mas infelizmente agora dia 20 de março fez 25 anos que ele faleceu. Ele era advogado, deixou um sobrinho, mas então hoje sou eu que estou aqui. Entre nós sou eu, né? E aí o Fernando, que é o meu irmão, chegou a trabalhar aqui, muita gente conhece, tem saudade dele aqui. Ele morou comigo e ele estava voltando para cá na época, porque eu recebi um convite eu trabalhava numa grande multinacional, era representante comercial, e eu estava indo para Rio Verde. Eu passei 4 anos da minha vida em Rio Verde. Experiência ótima. Cara, você tem que fazer um mapa. Aí ele faleceu, mas o Fernando era mais tranquilo, não era... Aventureiro, assim, né? Aventureiro, né? Sagitariano é diferente. Eu homem é bicho, eu sou sagitariano, então tem isso no perfil da maioria. Gosta de aventura, gosta de viajar. Que bacana, cara. E aí, é isso aí. Daí cheguei em Silvânia e comecei a trabalhar. Tive o prazer, eu sempre gosto de destacar isso, porque Deus, né? A gente fez uma oração aqui antes de começar e Deus sempre tem que estar em primeiro lugar, né? Muito bacana isso de vocês. Que ele me colocou um cara fantástico, que é eu falo Dr. Dalmo, né? O Dalmo Sávio Martins Pereira, que o Dalmo ainda veio mais novo que eu, veio 2 anos antes, ele veio em 87 para cá, eu vim em 89, que foi um grande mestre para mim, um grande professor, um grande amigo, meu compadre hoje, né? Uma pessoa que faz a diferença e já fez a diferença na vida de muitas pessoas, por todo o seu profissionalismo, o seu conhecimento, é um cara acima da média. Então, vim trabalhar com o Dalmo, moramos juntos alguns anos trabalhando e isso foi muito importante para a minha formação ali naquele momento, porque a agricultura de 34 anos atrás não é a mesma. Exatamente, era aí que eu ia perguntar. Como que foi quando chegou aqui na década de 80? Como é que era? Pois é, hoje, por incrível que pareça, foi um cliente lá antigo, um amigo mesmo, desde quando eu cheguei aqui, e eu toquei no assunto, né? Até lembrando de vir aqui hoje para trazer assim uma memória, né? Que é importante falar dos pioneiros, porque o custo do pioneirismo é muito grande. Sim. Muitos desses, a grande maioria, não vingou. Eles vêm, e isso acontece em todos os lugares. Eles vêm, aí falta técnica apropriada para a região, porque ele traz uma técnica do Rio Grande do Sul. Você imagina um cara chegar aqui em 84, trazer variedades de soja, trazer a técnica que ele aplicava no Rio Grande do Sul, que praticamente é um clima subtropical, para um clima extremamente tropical igual aqui. Então, muita gente ficou pelo caminho. Mas foi legal falar, porque essas pessoas, como eu cheguei pouco tempo depois, 4, 5 anos, todos são meus amigos, foram meus clientes, são clientes até hoje, né? Aqui na Ponte Funda, por exemplo, o Chico, o Arlindo Inorrona, Sadi Bortolini, seu Walter Antauer, saudoso,
seu Mário Porazzi, pai do Clóvis, todos grandes amigos, a gente convivia junto, ia jogar bocha lá no fim de semana na Ponte Funda, porque não tinha internet, não tinha nada, a gente tinha mais tempo, as pessoas tinham mais tempo de estarem juntos, menos só tinha safra, não tinha safrinha, entendeu? Então o mundo era mais lento nesse sentido, e as pessoas conviviam mais, então... Era melhor? Eu acho. Olha. Eu acho. Né? Tinha mais tempo, né? Mas muita gente está repensando a vida nesse sentido, viu, Pedro? Sim. É verdade, né? Até achei bacana ver na internet uma conversa lá do Henrique Juliano falando sobre tempo, por que eles não trabalham fim de semana, né? Para estar com a família. Então, muita gente... Dá uma desacelerada, né? Tem muita gente repensando nesse sentido, principalmente quando consegue sobreviver e vão ficando mais velhos, né? Porque, como eu falei, muita gente fica pro caminho. Então, notadamente, a turma que veio para cá foram os gaúchos. Né? Muita influência, um puxa o outro. No início dos anos 80, ali, 83, 84, essa turma começou a chegar. Né? O pessoal lá de Bulhões, seu Nelson Guareschi, o Lírio Riva, o Zé Riva, Carlito Riva, em Silvânia também, o pessoal do Antônio Carlos Tonetti, e muitos outros, né? O Ivanhoé de Moura, Tímbola. Então, essas pessoas chegaram e começaram a desbravar, né? E viram, logicamente, que é viável, terras planas, terras com boa drenagem, mas terras extremamente pobres. Né? Aí que entra, e que eu sempre gosto de falar, que é o papel do agrônomo na transformação de estudo. Do Brasil se tornar uma potência mundial do agro, ser o celeiro do mundo, que quando você me perguntou era isso que meu pai falava, o Brasil é o celeiro do mundo. E naquela época nós não éramos 10% que somos hoje. Já tinha essa visão, né? Né? Então, isso, minha empresa chama JK Agro. JK perguntou esses dias um funcionário nosso lá, um colaborador nosso, perguntou, por que JK? Eu falei, Juscelino Kubitschek. 50 em 5. Meu pai é historiador, meu pai sempre fez mestrado, doutorado, e ele me falava sobre isso, né? E eu falo assim, cara, nos anos 50, vim para Brasília, vamos falar, na época do sertão, tirar todo o staff da presidência, do Congresso, do Legislativo, Executivo, da beira do mar, de Copacabana, do Rio de Janeiro, e trazer para cá era um homem de coragem. Nossa. O Juscelino não foi... E aí meter a cara e vamos abrir essa 153 para quê? O Brasil tem que crescer para o interior. E até hoje as oportunidades são gigantes, são imensas. E ele foi um visionário, foi um homem corajoso, foi um homem injustiçado, mas eu falei, sou fã dele, de carteirinha, já li a biografia dele algumas vezes, né? E foi injustiçado pra caramba na época da Revolução, do golpe militar. Então, mas tá na história. Tá na história. Inclusive aqui em Vianópolis, a região nossa, né, promoção de Brasília. Olha como que são as coisas, como a conversa vai longe. Seu Rômulo Palazzo, acho que vocês lembram dele, o Rominho, filho dele, meu amigo. Seu Rômulo tinha uma serraria ali na rua da entrada ali, pós o cemitério, lá direito, ali, acho que onde tem aquele supermercado, em frente ao Elton Show. Seu Rômulo, ele foi prefeito de uma cidade chamada Mateira, ficava próximo a São Simão, aqui no estado de Goiás. E na época que o Juscelino veio, a dona Gersina, a esposa dele, é viva, pode confirmar. Quando ele veio para o famoso comício, a parada dele em Jataí, ele parou para dormir em Mateira. E o seu Rômulo tinha uma pensão. E sentaram numa mesa maior que essa, grande, Juscelino lá, seu Rômulo. E dois episódios que ele me contou, e não foi uma vez só. Ele falou, Carlos, o Juscelino olhou para mim e falou, prefeito, muda o nome dessa cidade, é feio demais. Chamava Mateira. Aí mudou, chama Paranaiguara. Mudou. Não sei se foi o seu Rômulo que mudou, esse detalhe eu não sei. E outra coisa é o seguinte, estava um frango caipira, a dona Gersina é uma exímia cozinheira, todo mundo lá fazendo tipo, o Juscelino como um bom mineiro, mão na coxa de frango, falando, gente,
frango se come com a mão. Aí todo mundo... Tava só esperando, né? Do lado da autoridade, né? Fazer uma graça aqui. Então a gente vai desviando o assunto, mas vocês que mandam aí. Daí muito interessante isso. É um negócio bacana, também que relembra um grande cidadão aqui de Vianópolis, seu Rômulo. Então, jantou com o Juscelino. Olha só, cara. Então foi um cara corajoso. Então acho que essas coisas, vamos dizer, o que a gente faz, igual eu pegar um carro, já tinha um conforto, vim para cá, até é muito simples do que agora essa turma veio, né? Assim, muito bacana a história do Brasil. E nessa época que você chegou na região, a gente citou o nome aqui de os produtores pioneiros aí que vieram desbravando, tentando trazer as tecnologias para cá. Como que era no campo a tecnologia da época, cara? Tinha essas colheitadeiras de 40 linhas. Bem rudimentar, né? A evolução é muito grande, por isso que eu gosto de... Vira e mexe, eu tenho um colega lá, o André Corradini, que é professor na Uninter, no Paraná. Vamos fazer uma palestra hoje para a molecada. Junta lá 150 meninos online. Vamos falar das oportunidades para agronomia. Onde é? Porque é tão vasto e infelizmente a universidade não consegue mostrar tudo isso. Então, do mesmo jeito com a turma lá da Universidade de Taubaté, esses dias eu tive o privilégio de ser convidado pelo professor Lamartine da UFG para ministrar também uma palestra durante um dia de campo, falando exatamente das atribuições do engenheiro agrônomo. Então a gente chegou aqui, o que era instalado foi muito que trouxeram do sul, porém nós tínhamos, só para você entender em números, uma média no início dos anos 90 ali de 35, 40 sacas por hectare. Nossa! Hoje nós estamos numa média, nós dobrou isso já em 30 anos, mas nós temos expoentes aí de 100 sacas por hectare, 115 sacas, mostrando que é possível. Pergunta bem de leigo aqui, assim, ó. Lá no sul eles plantavam o quê? Aonde? No sul. Soja. Já era soja. Já era soja. Porém, vamos dizer assim, o material que você planta de soja, a variedade de soja, a época, hoje tem umas que plantam lá e plantam aqui. Muda muito o ciclo, mas é difícil. Antes, você trazia uma soja de lá, lá eles escolhiam com 120 dias. Ela chegava com 80 dias aqui, desse tamanhozinho. Olha! E produzia 15 sacos, 20 sacos, até o quê? Começaram até as pesquisas. Embrapa, a Engopa antiga aqui em Goiás. E aí começou a trazer materiais mais adaptados a uma região tropical, mais tolerantes à seca, mais tolerantes a um pouco do alumínio do solo. Porque um dos grandes entraves é o quê? Solos ácidos, como eu falei antes. Solos extremamente permeáveis, drenáveis, planos, porém com muito alumínio, com muito ferro, e a necessidade da utilização do calcário para você neutralizar esse alumínio e aqueles nutrientes essenciais, os macro e micronutrientes, a planta conseguir absorver. Porque se você colocar um adubo num solo ácido, você vai aproveitar dele 20%, 30%. Quando você faz a neutralização do alumínio, aumento do pH, consequentemente a absorção se torna muito maior. Então, isso reflete no tamanho da planta, na quantidade de vagem, que uma planta bem nutrida, ela vai, logicamente, colocar mais vagens, mais grãos, e isso, com o tempo, foram chegando tecnologias. Quer ver um exemplo clássico, que é uma vivência minha? Gesso agrícola. O gesso agrícola é um subproduto da produção de adubos fosfatados. No caso nosso aqui, super simples. Antes só Uberaba, agora Uberaba e Catalão. Então é um subproduto, sulfato de cálcio. Montanha, tinha uma montanha lá, parecia uma serra lá em Uberaba, 20 anos atrás. E aí a Embrapa, através dos pesquisadores aqui do CPAC, de Planaltina, começaram a pesquisar. Vamos usar gesso. O gesso fornece cálcio e enxofre. O gesso vai proporcionar um melhor correção. Ele não é um corretivo, mas vai proporcionar um melhor ambiente radicular, camada abaixo dos 20 centímetros, que é onde a gente cortava com a grade, chegava o calcário, então você tinha 20 centímetros de solo corrigido e para cá não tinha nada. Então, a raiz vai descer para cá fazer o quê? Ela vai ficar no bem bom. Ela também não
né? No instinto. A planta é não sei se é inteligente. instinto, o que é, mas não tem. Então, é a natureza. Sim. Aí, no ano de 97, se não me engano, 96, 97, eu sempre fui, e o que me levou, né, a ser um agrônomo, e ser um agrônomo até hoje, e estar na atividade, foi sempre muita curiosidade e corri sempre atrás de técnica, tecnologia. E fui o primeiro aqui na região enquanto comerciante, né? Então, eu fiz aqui na fazenda Santana do Agudo, do seu Aprígio, grande amigo meu, querido amigo, seu Aprígio Jarda Lima, né? Um trabalho com gesso. O pessoal dos calcários foi lá para gorar o trabalho, falando que aquilo lá era ruim, que era não sei o quê, que aquilo ia baixar os nutrientes. Em questão de custo, como é que era? Nem se fala, nem sei. Não era impeditivo, porque era de graça. O gesso hoje custa acho que 150, 160 reais uma tonelada. Na época era de graça, porque eles tinham que livrar daquele passivo ambiental. Aquilo lá era um pepino para eles. E era um teste aqui, então. Hã? E era um teste. Eu fiz um teste. E o seu Aprígio falou, pode ir lá, Carlos. Não, o seu Aprígio, assim, porta aberta, sempre foi um grande amigo. Né? A gente, o gesso serve para isso, para isso. Era contestado na época, pela agronomia, por alguns, né? O debate era grande. O debate era grande, mas as pessoas não se aprofundavam muito. A Embrapa lançou uma cartilha, tem ela até hoje. E hoje é exatamente o que a gente quer. Melhorar o ambiente radicular para quê? Eu quero ter raízes a 60 centímetros de profundidade. Se o gesso vai levar o calcário para lá, eu coloco mais. E aí, você vê que era um contrassenso, hoje é o que a gente quer. É ter ambiente radicular, porque se vier uma seca, minha raiz está lá embaixo, não tem água. E isso há quantos anos atrás? Isso foi 25 anos atrás, Nossa. 24, 25 anos atrás. Então hoje não existe uma agricultura sustentável, agricultura eficiente, sem utilização correta, adequada, lógico, com recomendações e parâmetros técnicos, sem calcário dobradinha com gesso. E, além disso, vir a adubação anual, né, que é aqueles nutrientes que a planta absorve, exporta uma parte nos grãos, outra parte fica na palhada, vira matéria orgânica, sofre um processo ali químico de decomposição e volta a ser nutriente. A remineralização. Certo. Ela vira mineral de novo, aquela palha. Por isso que é tão ruim o que vem acontecendo nos últimos anos, a queimada de tantas palhadas que vem acontecendo. Então, fica sempre o alerta para as pessoas, não jogue bituca de cigarro. Exato. Né? Cuidado com garrafa no meio de palhada, que com o sol de setembro, aquele sol escaldante, para mim é a pior época do ano, calor e seca e fogo. Cuidado, acero nas fazendas, porque a riqueza que é uma palhada de muitos anos ali, soja, milho, soja, milho, é muito grande. Por quê? Outro grande déficit dos solos de cerrado é matéria orgânica. Né? Então, terra de cultura. Antigamente, os caras só queriam terra de cultura quando era bom. Por quê? Alta fertilidade. Era fácil, né? Produzia muito mais. Entendeu? Então, o que hoje? Granja Josidite está aí, tem esterco de frango, que ele é mais forte, vamos dizer assim, do que o esterco de gado, mas muitos produtores, Marco Chaim, meu irmão, tem gente que confundia com ele. Vocês realmente são parecidos. A Claudiane só me chama de cunhado. Será que é isso? Esse Morro Agudo, de onde ele é bem longe de Mogi. Mas o Marco, meu irmão, o Márcio, se eu vi a entrevista dele aqui, o Márcio foi meu estagiário. Quando veio aqui, ele trabalhou comigo. Olha só, cara. Na época chamava Agronotec, nossa empresa. E ele trabalhou comigo, Márcio. Quando ele começou aqui comigo. Grande amigo também, toda a família do Marco, né? E da Claudiane. Então, esse processo, por exemplo, que eu estava falando do Marco, ele pega esterco, tem uma técnica, coloca alguns produtos microbiológicos, mais fósforo, tem uma reação química e vai para a roça. Isso faz o João Vander lá em Silvânia também, com o Danilo, que é para agregar matéria orgânica no sistema para ter vida no solo. Isso é uma coisa para os agrônomos entenderem, né, principalmente os jovens. Ninguém chega a lugar nenhum só com químico. É a mesma coisa que a pessoa querer resgatar a vida só com remédio
de farmácia. Não se alimentar bem, não tomar água, entendeu? É a base. É a base, é a base. Tem que ter matéria orgânica, daí você vai ter uma atividade ali microbiológica ativa, onde vai ter o bom e o ruim, eles vão viver em harmonia e vão ter, logicamente, ali um equilíbrio das partes, e isso ajuda muito, e vem crescendo muito na agricultura, até por uma obrigação e por responsabilidade também. Eu vejo, às vezes, uns discursos inflamados, de agrotóxico e tal, e tal. Ó, se tem uma coisa que está mudando, primeiro é essa questão da fertilidade, de se criar vida no solo e ter uma atividade equilibrada, uma atividade microbiológica equilibrada no solo. E a outra também são os produtos microbiológicos, que a Embrapa vem fazendo um trabalho maravilhoso. Muitas vezes não chega a conhecimento de muita gente, ou muita gente não usa ainda, por conta do quê? Não está na mão das grandes corporações, das grandes empresas mundiais de químicos, seja Syngenta, Bayer, Monsanto, enfim, BASF, que são empresas que vendem produtos químicos e tem um faturamento astronômico em cima disso. Então, às vezes, por exemplo, uma bactéria que tem o poder de liberar fósforo retido no solo por uma atividade do solo cerrado, ele absorve um pouco do fósforo ali, e a atividade dessa bactéria libera um fósforo que está retido há 30 anos. Que está lá, mas a planta, por conta de uma reação química, não dá conta de puxar para dentro. Embrapa. Maravilhoso. Né? Da mesma forma que os transgênicos. Na época falavam que ia virar sei lá o quê. Não era jacaré, não, mas era uma coisa parecida. Cara, o que é uma soja resistente à lagarta? Nada mais é do que uma proteína de uma bactéria que é inserida no gene da soja. E aí a lagarta vai lá, que é o Bacillus thuringiensis. Falei bactéria, mas acho que não sou especialista também, mas... Nem a gente. Passa. Essa passa. Vocês me corrigem se estiver errado. Mas o BT, Bacillus thuringiensis, que está na natureza, pegaram uma proteína para o zero. Daí o que aconteceu? Gente, nós precisamos fazer refúgio. Quer dizer, você vai plantar 100 hectares, planta 80 de um milho transgênico e 20 de um convencional para quê? Toda atividade que o ser humano tenta transformar na natureza, a natureza dá um jeito de burlar, criar uma resistência. Então, quando você tem aqui o material tem um evento transgênico, aqui o convencional, se gerar um indivíduo resistente aqui a essa tecnologia, ele cruzar com essa aqui, diminui o período, aumenta o período que essa tecnologia funciona. Nós estamos aí há 20 anos, mais ou menos, com o evento BT na cultura do milho, e nós já devemos estar no 6º, 7º evento. Então tem que se ir reinventando, pegando outras partes de proteína, mudando para quê? Porque a tecnologia Herculex faliu, outras Pro 1, Pro 2, Pro 3 estão falindo, estão ficando pelo caminho, e aí é necessário os cientistas de laboratórios, agrônomos de laboratório estão reinventando para que a gente possa contar com esse auxílio. Porque a hora que você tem um material, seja milho e soja, os dois têm a resistência, né, tem o GMBT ali, você está minimizando aplicações de defensivo. A mesma coisa quando que foi o primeiro evento transgênico que veio na soja, que é a resistência ao glifosato. Que antigamente a gente fazia o quê? Entrava para matar o mato. Para voltar lá atrás, quando eu cheguei, não tinha nem herbicida, que a maioria não usava. Existia existe até hoje um equipamento chamado cultivador, que ele vinha entre as linhas da soja, revolvendo o solo para jogar essas plantas daninhas que estavam ali competindo com a soja, embolar ali e morrer. Só que nisso, o cultivador saía toda hora com um tufo assim, de raízes. Arrancava soja também. Saindo raiz, acabando com a boca da soja. Então daí veio os primeiros, que eu falo que a gente foi pioneiro nisso aqui, de trazer produtos que tinham um efeito para controlar os capins, né, as folhas estreitas
no meio da soja. E não atingia ela. E não danificava a soja. E o principal, o outro herbicida para matar as folhas largas. E soja é uma folha larga, né? Uma monocotiledônia, uma dicotiledônia. Então, você fazia isso. Então, você tinha que usar 2 produtos, às vezes 3 produtos. Fazer uma combinação entre eles. Então, diminuiu aí a carga de produtos com a chegada dos transgênicos e tem muita coisa ainda por vir. Né? Durante a nossa conversa até agora, você falou muito sobre pesquisa, sobre conhecimento, sobre o que vocês precisam, porque os agrônomos não vão falar, deixa eu testar isso aqui sem ter alguma propriedade sobre aquilo. Nesse quesito, aqui no Brasil, você acha que falta investimento na pesquisa? Total. Eu vi uma presidente do CNPq falando essa semana na TV que a pesquisa no Brasil deve ser pesquisada, para entender que como sai tanta coisa com tão pouco investimento. E não é do governo A, B, sempre foi assim. Alguns são piores, outros um pouco melhores, mas isso é suprido em boa parte pela iniciativa privada. Mas não deixa de ter, como eu estava citando aqui em Embrapa, alguns casos de muita coisa. Quer saber plantio direto, cara. Plantio direto chegou para revolucionar a agricultura brasileira. Se a gente tivesse convivendo até hoje, aqui na nossa região, com plantio convencional, que é aquele plantio que você passa arado, depois passa grade, depois passa grade niveladora, pulveriza o solo, fica parecendo um pó de café, aí vinha aquela chuva pesada, torrencial, arrastava, abria aquelas... As valas. Muitos agrônomos nunca vão ver. Já foi. A erosão, como eu já vi. Né? Eu já vi fazendas com amigos lá que a terra desceu tudo, a casa dele ficava lá embaixo, a varanda da casa dele ficou com 1 metro de terra. Não. Então o plantio direto veio, é uma tecnologia brasileira, uma tecnologia sustentável, né? De se manter essa parte. Por isso que eu falo que o fogo é tão maléfico, né? Porque a gota vem lá do céu, ela cai num impacto, uma força tão grande, e quando o solo está desnudo, aquilo lá é um impacto que você vê na internet e no YouTube, você vê, pá, esparrama coisa. Quando ela vem, tem uma palha, né? Protege. Então, com esse impacto é na palha. E aí escorre, aí, logicamente, com toda essa atividade microbiológica que fala, né? Existem estruturas, o solo fica estruturado, canalículos, que a água é absorvida com o tempo, né? Aproveitamento da água melhor. Então, o plantio direto é uma coisa fantástica, né? Então, ele evita a erosão, ele diminui a quantidade de aplicações, e é uma tecnologia nossa. Veio para revolucionar. Começou no Paraná, mas chegou aqui no começo dos anos 90, e hoje praticamente é 100%. E o plantio direto não é só, eu plantei soja, colhi e plantei o milho em cima da palhada de soja. Aí colhi o milho, deixa lá, vou plantar a soja em cima da palhada do milho. Isso, a maioria das áreas é assim, não dá tempo. Mas tem gente, por exemplo, quem acabou de colher faz 20 dias, não dava para plantar mais milho, nem sorgo, por causa da janela, você tem que obedecer, janela de plantio, planta um milheto, planta uma aveia, planta alguma outra cultura de cobertura, né, que serve só para proteger o solo, para enraizar. Tem trabalhos daí da pesquisa, que é a Embrapa também, que é o sistema, começou como sistema Barreirão, hoje chama sistema Santa Fé, que é o consórcio da braquiária com milho ou com a soja. Para quê? Para que ela leve. Braquiária rosiziense chega a ter raiz a 10 metros de profundidade. Nossa, ela vai mesmo. Então, esses trabalhos, né, que advêm de pesquisa, e o que você falou, a gente tem que tirar o chapéu, tem que trabalhar mais, tem que ter mais pesquisa, porque toda essa evolução aí da gente sair de 30 sacos para 70, para 80, hoje alguns 100, vem da pesquisa. Ou seja, porque às vezes você está em uma rodinha de conversa com os colegas, colhi tanto. Colhi 90 sacos daquela variedade. Todo mundo quer plantar só aquela variedade, mas não viu o contexto geral. Que o cara pôs matéria orgânica,
A adubação equilibrada, o cara faz agricultura de precisão, que é outra ferramenta fantástica, que é uma agricultura que não trata o solo como um todo, igual a gente fazia. Cada parte específica, né? É metro quadrado. Cada metro quadrado da tua área tem que estar igual do outro metro quadrado lá do outro canto, e isso a agricultura de precisão permite, através de imagens de satélite, da amostragem de solo, né, todo um trabalho de equilíbrio entre os nutrientes, porque não adianta, planta não é que nem a gente põe um prato, eu vou lá no self-service ali, self-service e escolho, eu quero alface, tomate, batata, arroz, feijão, carne. Planta não, se tiver lá muito cálcio, em detrimento de magnésio, de potássio, que são as bases, ela vai levar tudo o cálcio e vai, o quê? Vai ter deficiência dos outros. Ela não é seletiva. Então, a agricultura de precisão é fantástica. A maioria já está, mas muitos ainda não estão e devem, na minha opinião, buscar essa tecnologia. Existem diversas empresas extremamente qualificadas para isso, né? Isso também é fruto de pesquisa. Cara, a imagem é que o satélite capta, imagina onde está um satélite, é por conta da clorofila. Ele mede a intensidade de clorofila da tua lavoura, aonde tem mais intensidade, onde tem menos, onde a cor é um pouco mais clara. E isso, hoje, as colheitadeiras, por exemplo, tem um mapa, as modernas, né? Mapa de produção, você colheu aquele talhão, sai um mapa, onde você colheu 30, onde você colheu 40, onde você colheu 80. Aí você traça isso com a informação da agricultura de precisão do satélite. Pô, bem que eu vi ali tem um problema. Aí qual que é o problema? É de fertilidade? É um nematóide, que é uma praga que ataca as raízes? É o quê? Uma queimada, queimou aquele cantinho lá, queimou e por isso está mais fraco? E então, atua naquele ponto. Esse nível de detalhamento é que está fazendo a diferença para toda essa evolução da agricultura no Centro-Oeste. Aí você está falando muito da questão tecnológica. Aí voltando um pouco atrás e fazendo uma comparação, que é algo que a gente, acredito eu, não consegue intervir, que é essa janela. Lá atrás, há 30 anos atrás, esse período de safra era igual? Ele diminuiu? Como é que foi isso? Bem diferente. Bem diferente? Bem diferente por quê? Porque a gente plantava soja aqui mês de novembro, colhia em abril, plantava soja de 130, 140 dias, e depois ficava coçando o resto do ano. É mesmo? Ué. Não tinha safrinha, não tinha? Não tinha nada. Ou você plantava um milho, colhia o milho e ficava coçando. Hoje o quê? O que é uma realidade para nós há uns 10 anos, para o Sudoeste há uns 30 anos, que foi a implementação de 2 safras, até 3, vamos dizer, quando se consorcia um capim junto com o milho na segunda safra. Então, o que aconteceu? Nós saímos das cultivares de soja de 130 dias, até 140 dias que tinha, e viemos para umas variedades de 100, 110 dias. Tem a de 115? Ainda tem. Tem a de 120? Ainda tem. É lógico que você nunca carrega todos os ovos numa mesma cesta. Né? Então, o produtor faz um escalonamento. Por exemplo, ano passado, a safra passada, melhor dizendo, a gente plantou em outubro de 21, e dia 13, dia 15 de outubro, começo de fevereiro, a gente estava plantando safrinha. Já em 2022, nós fomos plantar dia 5 de novembro. Nós fomos colher dia 20 de fevereiro. Plantamos safrinha no final da janela, porque a janela para milho na nossa região, e é importante observar isso e respeitar, é uma janela de plantio de milho até final de fevereiro e plantio de sorgo até dia 15 de março, estourando. Quanto mais cedo, melhor. Porque não é todo ano atípico como esse ano. Hoje teve 2 chuvas lá em Silvânia. Ano passado, a última chuva do período de safrinha em Silvânia, que a gente tem registro lá no escritório, através do pluviômetro, foi dia 17 de março. Hoje nós estamos dia 28? 28 de abril. 28 de abril, nós estamos com solo saturado de águas, lavoura bombando de beleza, de reserva, porque não é só água do solo. Nesse período todo, a planta, você vai ver, a cana do milho está desse tamanho. Para ela fechar o ciclo dela, acabar de encher grão, ela vai tirar reserva e açúcar, que está armazenado no como, nas folhas. Então, eu já posso antecipar para vocês que nossa safrinha é um sucesso esse ano. O preço está um bagaço. Mas isso também vai entrar depois da gente falar a importância
do técnico, do agronômico e do administrativo financeiro. Da venda, né? Não ganha dinheiro só na... Exatamente. Hoje, né? Por isso que a gente tem menos tempo. Antes a gente tinha mais tempo. Você chegava lá e... me deu vontade de comprar adubo hoje. Fulano, tudo amigo, tudo compadre. Bora, traz o meu adubo aí. Na semana seguinte chegava o adubo. Hoje, se não se estruturar... Fica sem. Você via o impacto da guerra. Rússia e Ucrânia. A Rússia é um grande produtor de cloreto de potássio do mundo. Um dos maiores, né? A Rússia e Canadá. Ano passado, muita gente correu o risco de não ter fertilizante, né? Mas houve uma condescendência ali e acabou que os navios passaram, chegou, todo mundo plantou, todo mundo adubou, mas muita gente subadubou. Estava muito caro, diminuiu a dose e, logicamente, é aquela história. Final, né? O que você quer plantar e colher 100 sacos, tem uma absorção. Se é para colher 70, é outra. Não adianta você achar que vai dar comida para 70 e vai colher 100. Então, por isso mudou muito essa janela. A gente ficava esperando, podia chover o tempo todo lá em outubro. Não, bom plantar soja é novembro. Vou esperar. Aí começou a mudar isso. Tinha um pouquinho de sorgo aí no começo dos 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Mas não era uma safrinha consolidada, que tinha, vamos dizer, competitividade, que tinha tecnologia adequada. E é tão, você falou agora há pouco, Pedro, nós convivemos com uma cultura muito importante, que é o sorgo. Goiás é o maior produtor de sorgo do Brasil, mas nós não tínhamos um herbicida que controlasse folha estreita no sorgo. 3 anos para cá nós temos. Então o que aconteceu? Tinha uma área ali que tinha muito potencial de nascer sementeira de capim, pé de galinha, timbete, braquiária. Eu não podia plantar sorgo, porque o capim engolia a lavoura, engolia na acepção da palavra. Então hoje não, hoje nós temos, isso é coisa de 3 anos para cá, porque passou a ter um interesse maior comercial na lavoura de sorgo. Por quê? O sorgo é uma gramínea, ela substitui o milho em sua maioria das vezes em percentuais dentro de uma ração, ela tem um pouquinho mais de proteína, ela é uma cultura baixa, que tem muito menos exigência hídrica, precisa menos chuva do que o milho, então ela se adapta no fim da janela. Então esse ano, o sorgo está coisa mais linda. E se plantou mais sorgo, por quê? Exatamente porque a gente plantou soja mais tarde. E você falando da importância dessas duas culturas aí, até porque a questão do cobrimento e tal. Em regiões mais para o norte, que a janela é menor, que não tem a possibilidade de uma safrinha, como é que o produtor deve trabalhar? Vou te falar de experiência, porque a gente tem uma boa área de cultivo em Jaraguá, que ainda é uma região de transição. Nós saímos aqui de 900, 1.000 metros de altitude, que tem esse clima maravilhoso que a gente vive, Silvânia, Vianópolis, a região... Eu sempre falo, o centro alto ao entorno de Brasília, que é Formosa, Cristalina, Lusiânia, Silvânia, Vianópolis, etc. Então, esse centro alto, você começa a baixar. Eu estou em Jaraguá, nós estamos em 600 metros de altitude. A temperatura média diária de janeiro a janeiro é bem mais alta que a nossa. E aí você caminha um pouco mais, vai para Uruaçu, Niquelândia, vai até hoje, que é a nova fronteira agrícola do estado de Goiás, que vai bombar, que é o Vale do Araguaia, Mozarlândia, Nova Crixás, São Miguel do Araguaia. Lá está 250, 300 metros de altitude. Então é mais quente ainda. Nossa, diferente. A oferta de luz, que é importante para a fotossíntese, é a mesma. Mas a intensidade de calor é diferente. E isso é muito favorável para a soja. Então você sai de uma variedade, a mesma variedade plantada aqui em Silvânia, plantada nessas regiões de transição, nessas regiões do centro-baixo, o potencial da soja é maior, sem dúvida. A mesma tecnologia, a mesma variedade, a mesma adubação, as mesmas condições, lá vai produzir mais, porque é mais quente. Já no milho, ao contrário. Milho é uma planta que precisa das noites amenas, de temperaturas baixas, porque ela precisa respirar, trocar gases à noite, ela precisa descansar a planta de milho. Então aqui é melhor. Aqui a gente chega a 250 sacos de milho, 230, lá a gente não chega a isso, por causa dessa intensidade de calor.
E lá o que a gente está vendo como produtores daquela região? Que a gente consegue evoluir com 20%, 30% a mais de produtividade de soja, a mais, seja 15 sacos, 20 sacos às vezes, talvez, alguns talhões. Você não pode, né, não vai, tantos hectares que eu planto, vou acontecer tudo a mesma coisa. Não, mas acontece. A nossa média lá geralmente é 10 sacos maior que aqui. Então, para que eu vou plantar safrinha? Se eu posso plantar uma soja, mas daí cai nesse detalhe que você tem que plantar lá uma soja de um ciclo mais comprido. E geralmente a soja aqui, o ciclo é um pouquinho mais curto, mais comprido que lá. Porque às vezes calor, numa mesma variedade que lá uma semana, às vezes 10 dias, ela antecipa. Então você pega essas variedades que têm maior potencial, por quê? Uma soja precoce, 105 dias. Se você tiver um veranico de 20 dias, ela sofreu bastante. Ela sofreu uma coisa que ela não tem tempo para recuperar. Uma soja de 130 dias, se dá alguma coisa, ela tem mais tempo para recuperar. Se ela perder uma florada, ela bota outra flor, entendeu? É fato. Isso é fato. Então, potencialmente, por conta do clima, o norte, né, o Tocantins, né, o Mato Grosso, né, potencialmente é melhor. Mas a gente trabalha com um imponderável. A gente depende de chuva, depende de luz. Esse ano nós tivemos todos os produtores, na sua maioria, todos, eu não posso falar, mas a maioria, um decréscimo de produtividade nessa safra por falta de luminosidade, falta de calor, durante os meses de definição de pegamento de flor, formação de vagem, enchimento de grãos, consequentemente peso de grãos. Porque, se você há de lembrar, nós não tivemos calor nesse verão. Dezembro foi complicado, janeiro chuvoso, fechado. E eu vinha falando, eu não sou especialista não, mas a gente aprende, principalmente com as pessoas mais experientes, os antigos. Ontem eu ainda olhei para a lua e falei, vai continuar chovendo, a lua está derramando. Porque fala quando a lua sobe, que ela está no... Ela girou, derrama. Ela está assim, está derramando, então vai continuar chovendo. Olha. São ensinamentos antigos. Você sabia, né? Não. Então, eu vim falando para o Rodrigo, meu sócio, e para o Everton, sempre assim, falando, nós estamos um mês defasado. A chuva que era para vir em novembro veio em dezembro. A de dezembro veio em janeiro. O veranico de janeiro deu em fevereiro. E a chuva de fevereiro, que nos últimos anos tem sido um mês muito rico, farto de chuva, veio em março. Será que a gente tem que mudar o calendário, então? Eu acho que... Fazer essa mudança aí. Às vezes, né? Carlos, e a gente falando aí dessa questão, dessa evolução que a gente teve até aqui. E nos próximos anos? Vamos ter safra aí colhendo 150 por hectare? Próximos anos? Vamos segurar esse futuro? Vamos falar um pouquinho mais na frente? Não, vamos deixar para a segunda parte? Sim, não, beleza, fechou. Vamos fazer um intervalinho aqui pra gente falar do futuro da agricultura. Isso. Top. Num futuro breve. Isso. Uma semaninha. Então é isso aí. Podcastadores, a gente vai fazer um intervalinho aqui e, como sempre, nós temos nosso querido recebido Momento lá Paidim. do Empório Paidim, no nosso consagrado Momento Paidim, e também balas de coco, chocolate da querida Mãezoca. Muito obrigado a todos vocês que deixam o nosso intervalo mais saboroso. É uma delícia, cara. Você fica aí até semana que vem. Não precisa ficar, né? Volta daqui semana que vem, né? Porque você precisa comer, entendeu? Exatamente. Tem que ir no banheiro. Mas na próxima semana a gente vai continuar esse assunto aqui para falar do futuro da agronomia. Futuro de Silvânia, pode ser também? Vamos falar do futuro. Tem uma vida pública aqui. Vamos falar sobre isso também. Fica aí, até semana que vem, pessoal. Fica com Deus. Valeu.